Esse é o programa Itapuã em Debate, a democratização da informação, recebendo hoje Frei Nelson Rabelo. No bloco anterior, nós descobrimos alguns talentos do então garoto Nelson Rabelo como inventor, né, de um projetor de slides, também da sua aptidão para o rock and roll no seminário, enfim, sempre ligado também ao aspecto da juventude. Eu sei, Frei Nelson, conheço o senhor de longa data também, que essa ligação que o senhor tem com a juventude começou já no final da década de 60 para 70 aqui em Pato Branco, com o treinamento das lideranças cristãs, quer dizer, um movimento jovem que nascia em Pato Branco e creio que também na região sudoeste. Como foi aquela experiência desse tempo e quais eram os desafios da época? Eu sei que em 1969 estava aqui em Pato Branco Frei Longino Lickman, já falecido. E ele queria fazer um trabalho com os jovens. Então o que ele fez? Ele recorreu a uma equipe nossa que nós tínhamos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde nós já trabalhávamos com os jovens naquela paróquia, Sagrado Coração de Jesus em Petrópolis. E ele pediu que nós fizéssemos alguma coisa pelos jovens aqui de Pato Branco. Então, juntamente com outros freis, lá em Petrópolis, preparamos uma equipe de 20 rapazes e meninas. Preparamos todas as palestras que fazem parte daquele roteiro do que antigamente a gente chamava de TLC, Treinamento de Liderança Cristã, que é um método de retiro de final de semana que obedecia, de certa forma, aquilo que a gente chamava de o retiro inaciano de 30 dias. Que eles tinham uma divisão assim, a primeira noite seria a noite purgativa, quer dizer, a noite de limpeza, isso é, da interioridade. Depois, a segunda noite, o segundo dia, o primeiro dia completo, digamos, era chamado de dia de iluminação. E o terceiro dia, no caso, o segundo dia completo, era chamado de dia de união, unitivo. Então a pessoa se unia com Deus, com o próximo, etc. Então obedecia-se esse roteiro. Então nós preparamos aquela equipe de rapazes e meninas e eles então, depois de bem preparados, isto é, no mês de dezembro, vieram a Pato Branco, viajaram de lá até aqui. Naquela época, uma viagem que foi bem cheia de aventuras, porque era uma Kombi, era um Dauphine, eram carrinhos assim pequenos, né? E vieram de Petrópolis até aqui, a Pato Branco, e no Colégio La Salle, então, foi dado um fim de semana. Primeiro TLC. Primeiro TLC aqui na região. Inclusive a parte da cozinha, a parte de preparação, ficou por conta dos cursilistas. Eles prepararam todo o esquema. Então, o que acontece? Então foi feito o primeiro TLC. Naquela época, nós tínhamos gente como Rubens Camargo, né? Tinha uma Salete Dalmolin, digamos, Sandra Tax. Depois que entrou também, mais tarde, o Mirtoca, falecido Mirtoca. Erlindo Rosa. Erlindo Rosa. Então, Nelson Redivo. Nelson Redivo. Então, digamos, hoje em dia são lideranças que nós temos aí espalhadas. E entre aqueles que trabalhavam também tinha o Valdir Guerra, né, e a Sueli Guerra, e tantos outros também que trabalhavam juntos com a gente. Então, daqueles 50 jovens que participaram, foi se criando o chamado Movimento Jovem em Pato Branco, do qual se originaram os famosos festivais de música. Nós tivemos o FIC, depois o FINC, Festival Intermunicipal da Canção. Então foram experiências muito bonitas da nossa juventude, né? E o interessante é que nós éramos muito exigentes na preparação das palestras, porque a gente exigia que o palestrante que fosse falar para os jovens no final de semana, ele tinha que preparar a palestra era submetida a um crivo de toda a equipe, ele tinha que corrigir a palestra, melhorar a condição, ter um português correto, pronunciar aquilo corretamente, né? Então, para quem fez aqueles finais de semana, e sobretudo quem trabalhava na equipe, o que era o sonho de todos eles, a pessoa realmente recebia uma ducha fortíssima de informações e de capacitação para se apresentar em público. Então, é muito interessante. Hoje em dia você pode ver que, inclusive,
um dos professores, né, o Rubens Camargo, né, está aí com vocês, está também na FADEP. Professor de oratória. Também. De oratória, então, exatamente, desenvolveu muito disto. Então, isso é bonito de você ver, em perspectiva agora, é que eu estou descobrindo o bem que aquele movimento fez para gerações aí que vieram nesse decurso. Pato Branco, noticiado isso constantemente pelos veículos de comunicação, é uma cidade que tem uma incidência muito grande do consumo de droga. O senhor vem nessa linhagem e sempre trabalhou em cima disso, e a própria igreja sempre combateu isso, foi muito combativa em cima desse processo. Eu sinto particularmente que com o passar do tempo, nos 15, 20 anos para cá, distanciou-se um pouquinho esse trabalho de mídia publicitário de que como é que nós vamos combater cada vez mais esse processo. Haja visto que isso se dá também pelo desenvolvimento, a cidade cresce, nós somos uma região de fronteira, isso se torna mais fácil. Mas como o Frei Nelson, como igreja, como religioso, como o Frei Nelson vê que a gente possa combater cada vez mais e segurar e frear esse processo? Porque nós enfrentamos muito essa dificuldade. Tem o SOS Vida aqui, a igreja é um projeto fantástico da igreja e tal, mas como é que isso pode ser mais abrangente e ser mais combativo no fato de que Pato Branco não se torne isso cada vez maior do que já está? E é preocupante para nós. Nós vemos os jovens hoje em dia, basta a gente sair na noite para ver as dificuldades muito grandes na condução, alcoolismo, droga, dependências químicas, enfim. Como é que o senhor vê a questão do combate a isso, melhorando essa questão da igreja de chegar mais aos jovens? Antigamente, no nosso tempo, era mais fácil, eu percebia que tinha mais facilidade pela nossa criação, pela nossa educação. Hoje, através da mídia, esse troço fica muito mais fácil que as pessoas tenham acesso a esse tipo de dependência. Como é que a igreja vai fazer para combater isso, o senhor como religioso e que sempre defendeu isso? Você sabe que, de fato, o problema é muito sério, né? E a gente tem notado que sempre se fala da questão do trabalho preventivo, sempre se fala. Né? Mas, de fato, a gente está numa encruzilhada, porque você veja bem, se por um lado tem o combate ao tráfico de drogas, mas por outro lado se dá liberdade ao consumidor. Ele está consumindo livremente. Daí então você vê, quer dizer, existe uma demanda, né? E logicamente que força a haver também uma oferta. Então fica difícil o combate, né? Muito difícil o combate à droga. Né? Então o que acontece? O que nós sentimos aqui é a preocupação de muitos pais que sentem esse drama dentro de suas famílias e recorrem à igreja pedindo uma ajuda. Né? E nós temos notado isso, que essa busca de uma solução, de uma ajuda para quem precisa, a gente está sentindo isso, sobretudo desde 1982, 92, quando 92, sobretudo, quando surgiu uma campanha da fraternidade muito forte, né, sobre o combate, sobre a educação da juventude. Então, com aquela campanha da fraternidade sobre a juventude, se falava também da questão da droga. Então, muitos pais aqui da cidade vieram procurar o pároco, procurar a igreja, dizendo o que poderíamos fazer pelos filhos que usavam droga, para que eles mudassem a sua cabeça, a sua forma de buscar a morte. Né? Em vez de buscar a vida, buscar a morte. Então foi a partir dali que nós começamos a refletir uma forma de aproximação do jovem consumidor para tentar mostrar para ele que a droga não leva a nada. Entendeu? Então eu até me lembro que surgiram trabalhos interessantes aqui, grupos que procuravam trabalhar, fazer palestra nos colégios, etc. Eu até, para ser franco para você, estou achando um pouco de falta disso. Eu tenho a impressão que aquela preocupação que havia anos atrás... Esfriou. Parece-me que esfriou. Esfriou bastante. O que existe ainda é um esforço, digamos, por exemplo, assim, que nem casas de recuperação, elas são diversas, estão surgindo, cada vez surgem mais casas de recuperação. Né? Mas o que é a casa de recuperação? É daquele que está consumindo e quer sair da droga.
ou quer sair do álcool. Geralmente, os que chegam nesse estágio de querer pedir ajuda são aqueles que chegaram no final, no fundo do poço. Exatamente. Então, você imagina o estrago que eles já passaram até chegar a pedir socorro. Então, isso é um estágio já bem complicado. Então, a gente sabe que temos uma casa de recuperação, o estado que chegam as pessoas ali, às vezes, é lamentável. Mas, evidentemente, que é feito todo um trabalho com eles, eles vão ressuscitando. Mas é uma pena chegar nesse ponto. Agora, por outro lado, vocês sabem hoje em dia que, com a questão as leis atualmente, você não pode pegar uma pessoa pelo pescoço e levar para uma casa de recuperação. Certo. Não se pode. Né? Ela tem que querer. Ela tem que querer. É ela que vai pedir. Um detalhe, Frei, um agravante, na minha opinião, que auxilia o consumo, porque é uma lei agora do final do ano passado que consumo, quer dizer, quem consome não comete mais crime. Consumidor de droga, se ele utiliza não é mais crime. Quer dizer, uma lei de 2007, dezembro de 2007. Então tem esse agravante a mais, né? Quer dizer, antigamente se cuidava, pessoal, e agora não. Está livre, né? Está livre. Consumo é livre. Consumo então, para próprio não é mais crime. Então você veja bem, então o acesso à droga com isto, né? Quer dizer, facilita tudo, né? Porque a gente sabe que como a coisa é feita por trás, a difusão da droga, né? Tem os grupos que se dedicam a isto, à venda da droga e tudo mais, há pontos que existem na cidade, a gente sabe que volta e meia fecha aqui e abre ali, então fica difícil de você fazer o combate ao tráfico como tal, porque o consumidor existe, ele vai trazer de algum lugar, ele vai buscar em algum lugar. Então por isso que é como diz aquela velha piadinha que anda por aí, né? Eu fumo maconha, mas eu não trago. Quer dizer, uma desculpa esfarrapada, mas quem traz é meu amigo. Quer dizer, você sabe, os outros é que trazem a droga, né? Que fornecem a droga. Então, por isso que a dificuldade. Agora, como é que você vai fazer a cabeça de um que consome, né? Dizer para ele, olha, você não pode mais consumir, vai deixar de consumir. Você fazer a cabeça de um jovem e dizer assim, olha, consumindo a droga, você está buscando a morte. Como uma vez chegou para mim um pai trazendo o filho dele, de 16 anos. Então, conversando com o menino, eu disse assim, por que você entrou na droga? Você pediu licença para o seu pai, para a sua mãe? Mas pedir licença por quê? Mas é claro, quando você entra na droga, você começa a dar trabalho para o seu pai, para a sua mãe. O professor na escola vai descobrir que o seu rendimento baixou. E parece-me que você toma remédio, uma medicina aí que você tem um problema de saúde, e a medicina que você toma, o remédio, não combina com a droga. Então o médico está preocupado. E quanto o consumidor, aquele que consome, ele dá trabalho para uma comunidade inteira. Ele se torna preocupação. Então a situação dele é realmente assim, é lamentável do ponto de vista humano. Então ele devia repensar, mas que direito tenho eu de egoisticamente querer que todo mundo fique ao meu redor? Mas é claro que a família não vai abandonar ele. Então ele continua sendo a preocupação. Então a família fica perdida, sem saber a que recorrer. Daí vai esperá-lo chegar até o fundo do poço, até que ele não tenha mais jeito. Então imagine você ver um filho que vai perdendo sua capacidade, né? Sua alegria de viver, vai prejudicando-se no estudo, vai se prejudicando no relacionamento, e assim vai. Vamos ter que esperar ele chegar até o fim do poço? Então a situação é muito difícil. Então como é que você vai chegar a um jovem que está consumindo e fazer a cabeça dele dizer, olha, ainda há tempo para você entrar numa casa? Então imagine como isto é difícil. Então eu acredito que aí está um desafio muito grande. Mas, de qualquer forma, o que eu acredito ainda é num trabalho preventivo. Eu acho que é a saída que tem. Que nem agora, por exemplo, nas escolas pedem que se vá lá alguém do SOS para dar um testemunho, para falar de que a droga é a favor da morte, não da vida. Então, você mostrar para eles, tanto a bebida também, né? Então, é um trabalho que nós temos que fazer.
E eu acho até bonito, como agora a gente recebeu, né, de Bom Sucesso, né, um pedido que fosse alguém falar para aquela juventude sobre a questão da droga. E um trabalho preventivo, numa linha preventiva. Então, isso eu acho muito bonito, muito elogiável. Frei Nelson, com relação a esse trabalho preventivo, com relação às drogas e também contextualizando, a gente sempre tenta voltar para a perspectiva comunicacional e lá no curso de comunicação, especificamente mais na área da publicidade e propaganda, nós temos uma preocupação muito séria com isso. E foi levantada uma discussão entre o corpo docente com relação aos comerciais veiculados no que se refere à prevenção do consumo de drogas. E abriu-se a seguinte discussão: por que eles nunca são eficazes? Não existe, até hoje nós não temos assim um comercial que diga esse comercial realmente contribuiu de forma significativa para a prevenção do combate às drogas. E nós temos hoje a comunicação, e o senhor sabe muito bem disso, como uma das formadoras de opinião. Eu acho que a comunicação entrando, e não só a comunicação, como as mais diversas instituições sociais, entrando nesta batalha, entre aspas, às drogas, como é que o senhor, com essa experiência que o senhor tem do SOS Vida, o que o senhor pensa a respeito de um bom comercial, um comercial eficaz que possa representar significativamente a prevenção para o consumo de drogas? O que é que teria que ter num comercial? Será que o que eu penso até no caso da divulgação, porque a gente vê que eles já fizeram esforços grandes de mostrar, por exemplo, assim, o estado que fica um drogado. Mas parece que não surtiu efeito, né? Exatamente. Não surtiu efeito. Como, por exemplo, a mesma coisa que a propaganda que se faz também para prevenção no trabalho no trânsito. Quantas vezes se mostra o fala, carro etc. todo batido. Todo batido, é gente morta, é isso aqui, coisa e tal. E a gente pergunta, o número de acidentes continua, né, o mesmo. Então, o que eu penso às vezes, eu acredito muito na força da mensagem positiva, sabe? Talvez mostrando um contraste entre aquele que não consome, que vive uma vida bonita, assim, uma vida produtiva, uma vida cheia de saúde, né? E aquele que está consumindo, aquele que está morrendo. Então, o jogo da morte e da vida, né? Aquele que não usa, que pelo contrário promove-se como ser humano, ele mostra uma imagem muito bonita, muito positiva. E a gente sabe que as pessoas têm uma tendência à imitação. Porque existe a imitação para o lado negativo, mas existe também a imitação para o lado positivo, né? Então, às vezes a gente vê, por exemplo, me lembro até da vida de São João Bosco, né? São João Bosco, ele era pequenininho e ele gostava muito dos santos da igreja. Não o santo como uma estátua, mas o santo como um exemplo de vida. E ele tinha uma frase assim que ele dizia assim: "Mi voglio far santo", eu quero ser santo, né? E você vê que São João Bosco se dedicou ao trabalho com a juventude, com a educação, e realmente se tornou um santo da igreja, um homem extremamente voltado à educação da juventude. E ele era e a pedagogia, né, dos salesianos, no caso essa congregação de São João Bosco, é uma altamente assim positiva, sabe? E com efeitos bonitos sobre a formação da juventude. Então eu acredito que teria que o jeito é você mostrar o lado bom. Eu até, nos próprios meios de comunicação, vocês devem ter notado como a gente dá peso às notícias negativas. Exato. Né? E parece que quanto mais se dá peso à notícia negativa, eu tenho a impressão que mais você parece que é empurrado para o buraco. É mesmo? É essa a impressão que nós temos também. Exato. É essa a impressão que os alunos têm. A chegar ao ponto de nós pedirmos, num festival interno de publicidade que nós realizamos um tempo atrás, era uma exigência do festival, montagem de comerciais, produção de comerciais, especificamente pela perspectiva lúdica. Aqueles que não mostravam a prevenção das drogas
pela ludicidade, já estavam automaticamente descartados. Né? Para justamente fomentar essa discussão. E existe uma tendência de que esses comerciais, pelo viés mais lúdico, possam ter uma eficácia maior. Estamos vivendo um momento de transição. Eu acredito também. Eu acredito que, digamos assim, o aspecto positivo, ele te estimula para o bem, entendeu? Né? Porque o aspecto negativo, parece que você passa a ficar assim, programado. É como se você vê tanto de acidente, que você começa a pensar assim, será que eu também não vou me acidentar? Exatamente. Será que eu não vou bater? É o despertar, né? E eu tenho a impressão que esse sentimento que a gente coloca dentro, vai te empurrando para o acidente. Então, por isso que eu acho que deveria se dar muita ênfase ao lado positivo, seja da notícia, da informação. Embora esses tempos aí eu tenha pensado muito sobre isso daí, até eu disse assim para a nossa equipe lá, mas para que divulgar só a questão de acidentes, de mortes? Por que vocês não divulgam quantos nasceram hoje? Não é mesmo? Tem que divulgar quantos morreram, por que não põe quantos nasceram? Ou então, pegar o trânsito e dizer, olha, está vendo? Para uma pessoa e dizer, parabéns para você que está dirigindo bem, né? Mas não, nós ficamos esperando se ele não vai bater na esquina, que aí ele vira notícia. E Pato Branco tem essa característica, campeã de acidentes. Né? Agora, Frei Nelson, me dá uma nítida impressão, a gente observando esses fatos que acontecem muito, acompanhando famílias com problema de filhos drogados, que justamente a família é onde começa, digamos assim, onde começa o caminho desse jovem para as drogas. Que o pai, de repente, com um problema alcoólatra ou que tem um vício, tabagismo, problema com a mãe, aí a briga, de repente a separação. E o que eu vejo também é que os jovens não estão buscando a igreja. Você vê, tem, mas não é como antigamente, os jovens iam mais na igreja. Talvez seja aí o início, quer dizer, quando a família está desestruturada, justamente para o jovem aceitar um cigarrinho, daí começa com a bebida, daí vai maconha, cocaína, crack. A estrutura familiar é o ponto X dessa questão, né? Você entra num ponto aí do qual se fala muito e eu acho que essa preocupação é muito razoável, Lazarino. Pelo seguinte, porque até você veja bem, na pastoral familiar, que é um campo no qual a igreja tem se dedicado, né? E uma preocupação da sociedade é ter famílias de qualidade. Eu acredito, família de qualidade, filho de qualidade, não é mesmo? Então, você parece-me que vai gerar cidadãos de qualidade. Então, veja bem, um padre que trabalhava com jovens, ele percebeu que os jovens, quando estavam com ele, eram excelentes, bons, tudo direitinho, né? Muito amigos, gostavam de brincar, tudo mais. Mas ele percebeu depois que, conversando com os pais daqueles rapazes, então acontecia o seguinte, que o padre perguntava para os pais, olha, parabéns pelo filho que você tem, que está lá no meu movimento de jovens. Os pais falavam, olha, graças a Deus que ele está lá, porque aqui dentro de casa é um diabo. Ninguém pode, cidadão. Não dá para aguentar esse menino aqui dentro. Ele não gosta de ficar em casa, é rilhento, é briguento, etc. e coisa e tal. Aí o padre se preocupou com esta informação. Daí então, o que ele fez? Ele começou a analisar um pouco as famílias e descobriu que eram famílias de péssima relação marido-mulher. Então, evidentemente, onde é que o jovem se sentia bem? Fora de casa. Porque em casa era um clima muito assim, requieto, um clima ruim. Então, o que o padre fez? Ele confiou o trabalho dos jovens para um outro padre e ele foi trabalhar os casais, através de um movimento até que se criou depois, chamado Encontro Matrimonial, chamado Diálogo, esse movimento. Então, ele trabalhava mais a área do sentimento, marido e mulher. Então, você não pergunta assim, o marido não pergunta para a mulher, o que você pensa do nosso casamento? Não, ele perguntava assim,
como você se sente de ser minha mulher? Como você se sente de ser o meu marido? Então, a conversa era mais a nível de sentimento, porque o sentimento pega a pessoa por dentro. Pega. Conclusão, ele começou a melhorar o relacionamento dos casais. O clima dentro de casa ficou muito gostoso, porque o filho vendo ali o pai e a mãe se entendendo, né? Um gostando do outro, de estarem juntos, etc. O que aconteceu? O filho começou a gostar de ficar em casa, porque era o clima, é o lugar natural de um jovem e um filho, é a família. Porque a gente Então, vê, né, exato. que bastante também a família que sai, o pai, a mãe, os filhos estão sempre juntos, né? Dificilmente acontece casos de desvio, Exatamente. né, dos filhos, né? E aí tem uma observação o interessante. acompanhamento dos pais junto com os filhos. Exatamente. Sai, vai para Precisa uma ter missa, tempo. para o local, tem que dar o tempo ao filho. Se o filho, quando ele se sente sozinho, ele procura companhia, né? Ele procura sempre... Exatamente, fora de casa. Então o padre... Tem que arrumar o tempo pro filho. Aí acontecia até o seguinte, chegava na reunião, o filho lá, já vai terminar a reunião? Porque eu quero voltar para casa. Voltar para casa, lá está muito gostoso. Por quê? Foi trabalhada a relação marido e mulher. Então o que aconteceu? Né? O filho passa a gostar de estar em casa, de conversar com o pai, com a mãe, etc. Agora, quando não existe isso dentro de casa, né, esta relação boa marido e mulher, aí você vai dizer o que para o filho? O que você falar... A gente não observa, tem... né, Frei, muitas famílias, o pai empresário bem-sucedido, gente boa, a mãe, boa índole, né, a família, e de repente o filho desestruturado, o caminho das drogas, da marginalidade, daí fica se pensando, lá na frente o pai pergunta à mãe, aonde foi que eu errei, né? Mas você sabe que eu acredito que esta questão da família, né, muitas vezes há um distanciamento, sabe? Por exemplo, a própria atividade nossa do dia a dia acaba distanciando as pessoas, né? E depois os casais muitas vezes também eles não evoluem na sua forma de se compreender, de se amar, não é mesmo? Eles ficam às vezes com ilusões na cabeça, pensando no que era antigamente, que hoje em dia não mais é, né? Não é mais. Então, o que acontece? Distancia-se o casal. E o filho é sensível a esse distanciamento. Percebe, do pai, observa. não é mesmo? Então, por isso que, sobretudo onde existem então, separações, etc., então a cabeça do filho tem que ser muito trabalhada. É preciso de apoio externo para que aquela criança se reajuste, né? No caso de separações, né? Para poder entender melhor a realidade. Então, você tem que ver como tem que ter uma preocupação com a cabecinha de uma criança, né? Não é, a coisa não é assim tão simples como a gente pensa, né? Mas eu acho que o recurso, sabe o que está? Está exatamente naquilo que diz a Bíblia, né? Tenho no livro do Eclesiástico, capítulo 30. O capítulo 30 do Eclesiástico, não do Eclesiastes, do Eclesiástico. Onde o capítulo 30 ele mostra como educar bem uma criança, né? Então ele diz, inclusive, assim que feliz o pai, né? Que sabe educar o seu filho com disciplina. É feliz o pai, a mãe também, evidentemente, que não trata seu filho com moleza. É aquele filho que não deixa o seu filho virar um cavalo recalcitrante. Esse texto bíblico ele é extremamente forte, mas ele mostra muito bem como deve ser uma pedagogia familiar, né? Onde os pais estão preocupados com os filhos. Porque você pode ver que, hoje em dia, parece que às vezes a gente vê que a preocupação dos pais é soltar os filhos. Então o filho cresce fora de qualquer jeito e ele sente que os pais não estão cobrando dele porque eles querem uma vida mais fácil, não querem assumir esta responsabilidade de você ter que educar o filho, de dar bom conselho, de dar boa orientação, né? Então eles acham que o correto é criar solto. Que a sociedade cuida dele. Aí o que acontece? Tem filhos que mais tarde vão reclamar, sabe o quê? Dizendo assim, sabe que meu pai e minha mãe nunca me corrigiram? Nunca cobraram nada de mim?
Isso eles vão mais tarde reclamar. Sabe por que eu digo isso, Lazarino? Os meus melhores professores que eu tive na vida eram aqueles que naquela época eu achava os mais severos. Bom remédio é o amargo, não é o doce? Exato, exato. Olha, era verdade, viu? Eram professores exigentes, eu me lembro do Frei Pascoal. Ele era exigentíssimo na aula de português. Mas olhando em perspectiva, se eu sei hoje em dia o português, é porque aquele professor foi extremamente exigente. Ao passo que eu tive professores que eram bonzinhos demais. Esqueceu tudo. Hoje em dia, eu nem sei que matéria e disciplina que eles davam. Essa é um pouco da vivência e da riqueza espiritual e também de orientação de Frei Nelson Rabelo, nosso convidado especial do Itapuã em Debate da noite de hoje. Daqui a pouco a gente volta para o último bloco do programa Itapuã em Debate, a democratização da informação. Até já.